Felipe Neto tá descarado, né, galera? Você viu que ele fez uma thread depois da Janja vir da Pito na Choquei hoje, pela notícia do aumento das compras da Shein. Felipe Neto, ele fez uma thread para explicar o que é isso? Para esclarecer. Mas já. Pra esclarecer? Ele foi o cara que esclareceu os 100 dias de governo Lula, explicando por que foram muito bons. Aliás, você chegou a ver? Vocês querem ver a thread Não, do mas Felipe assim, Neto? eu sei que isso não está pegando. O dos 100 dias? Isso não tá pegando, cara. O povo não gosta de ser taxado. E se é pra taxar alguma coisa, as pessoas querem ver o resultado imediato. Isso não tá Vamos rolando. ver, vamos ver. Vamos lá, Acho que é ó. importante a gente ver a thread do Felipe Neto. Vamos lá. Se você viu que o governo vai tributar Shopee, Shein e AliExpress, saiba, estão mentindo de propósito. Toda compra feita nesses sites já é tributada em 60%. É interessante que a sua voz de Felipe Neto parece um pouco a sua voz de Constantino. Eles têm uma certa comunhão verdade. aí. Tá, agora não consigo mais fazer. Faça, vô, tá Não, legal. faz normal, vai, fala Tá, normal. contudo, algumas empresas estão cometendo fraude para fugir do pagamento de impostos. Ele tá falando que toda compra já é Continua. tributada em 60% e que, na verdade, há uma malandragem que o pessoal faz, que é essa remessa. Vamos lá. Como eles operam essa fraude? Usando uma lei que permite que qualquer brasileiro compre um produto de uma pessoa física de fora do país sem pagar imposto, desde que custe até $50. Essa lei pode ser usada se tu comprar, por exemplo, um DVD de um amigo teu que mora na Coreia. Vai. Tá. Algumas empresas descobriram essa lei e fraudam o envio de produto para você. Elas fingem se passar por uma pessoa física e mudam o valor na nota fiscal para ficar inferior a 50. Isso é crime e está custando 8 bilhões ao ano para o país. Vamos lá, ele botou fraude. Né? Fraude. 4. Inclusive, muita gente relata que não entende por que isso acontece. A pessoa compra um vestido numa loja online estrangeira, aí chega uma caixa com um preço diferente e o nome de uma pessoa aleatória, como se essa pessoa que tivesse vendido não a loja. Por fim, o que o governo está pedindo é que essas pessoas parem de cometer crime e paguem impostos. Como elas utilizam uma brecha para fraudar, o governo irá remover a brecha. Só. Infelizmente, a comunicação segue péssima e muita gente está achando que estão criando um imposto novos para... Vamos explicar aí? Opa, tem mais? 6. Mas isso vai fazer o produto ficar mais caro. Quem pensa deste modo tem razão. Vai mesmo. Porque agora toda empresa fraudadora que comete sonegação de impostos no Brasil para ter lucros bilionários não vai fazer isso. Vamos lá. É isso. Vamos lá. Vamos começar a responder Felipe Neto. Felipe Neto, assim, você está assim, distorcendo tudo, muito, mas você falou algumas verdades. A primeira verdade é a seguinte: é lógico que as pessoas estão comprando destes sites gringos através de uma manobra. A pessoa que compra sabe que é uma manobra. Todo mundo sabe que é uma manobra. É uma manobra porque essa pessoa não quer pagar impostos altos na importação de produtos que são muito taxados no Brasil. Tá. Os produtos que são comprados são bugigangas eletrônicas, roupinhas, perfumes e baboseiras que as pessoas compram, ou seja, bens de consumo. Veja que a pessoa não está comprando um bem assim, de capital, ela não está comprando uma prensa hidráulica gigante para fabricar dela, ela está comprando um bem de consumo. Se ela está precisando fazer uma manobra para comprar uma saia, porque ela não tem dinheiro. ela está pobre, como o Ricardo falou, ela está dura. Então essa pessoa, para comprar uma saia, para comprar um estojo de maquiagem, para comprar um sapato, ela está fazendo uma pequena manobra fiscal na Receita. Ou seja, essa pessoa está lenhada. E essa pessoa votou no Lula. Outros nem tanto. Mas muitas dessas pessoas estão, especialmente mulheres e gays, que são consumidores ávidos de bens de consumo ligado à moda e que não conseguem consumi-los de forma plena no Brasil. Então, não é que... o governo aumentou... O Felipe Neto quer entrar numa briga semântica se aumenta o aumento de imposto ou numa qualificação. Não. O que o governo fez foi acabar com uma brecha que as pessoas usavam conscientemente. Quem fraudava isso eram os próprios consumidores. E eu vou recriminá-los? Não! Não vou recriminar. Essa pessoa está fazendo isso tal qual a outra vai comprar num camelô. Ou como inúmeras famílias iam para o Paraguai comprar produtos do Paraguai e trazer para cá. Trazer bugiganga falsificado do Paraguai, que é um clássico. Minha mãe fazia isso. Tive bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco totalmente falsificados nos anos 90, adorava. E essas pessoas estão fazendo isso com as coisas da Shein e tal. Pergunta, porque aí vem também a galera... Mas veja só, a indústria brasileira nem sequer compete com esses produtos. Claro não existe que não. termo de comparação. Ainda mais com bugiganga eletrônica que é comprada. Então não tem comparação. A gente tem duas coisas. Um grupo de empresários que trabalham com importação desses produtos querem a reserva de mercado porque só eles podem fazer isso. Eu acho muito engraçado quando o Luciano Hang, que tem inúmeros problemas fiscais, começa a querer reclamar que pessoas estão trabalhando com brechas, né? Ô, Luciano Hang, você é uma brecha fiscal ambulante. Seu helicóptero é uma brecha fiscal, né? Então, a esses caras, eles querem garantir um monopólio, que é um monopólio, vamos dizer, extrativista, real, de tomar a grana do brasileiro, que assim, ó, a bugiganga você só vai comprar a nossa.
não a bugiganga do outro. Se houvesse assim, não, olha só, o Brasil tá 8 anos com um planejamento de reindustrialização de diversas áreas, isso aqui tá atrapalhando, tal, papapá, tá crescendo, a gente tá exportando. Pô, pá, beleza. Mas não tem esse argumento, tem nada acontecendo. Tem só assim, ó, a galera tá dura, não tem nenhum plano à vista que as coisas vão melhorar. Essa galera dura achou a brecha, tá consumindo, o Lula foi pressionado pelos empresários. Quero 8 bilhões, me dá. E essas pessoas são otárias, Ricardo, porque no fundo elas são enquadradas como classe média. Essa é a classe média, mas são classe média. Sim. Essas pessoas são as pessoas que o Lula quer taxar. Acho ótimo. Eu também acho. Eu acho que elas têm que sofrer na mão do Lula. Elas vão sofrer na mão e que deixem de ser lulistas agora. E o Lula, eu ia completar isso aí. E o Lula tem que sofrer na mão delas. Sim. Porque assim, veja, todo mundo, votou no Lula. Lula, que alegria contra o fascismo. Bolsonaro é mau, eu sou gay, eu gosto de roupas da Shein, e o Lula é legal, e vamos fumar maconha na Vila Madalena, e blá, blá, blá. Oi? Ali, olha aqui. É porque agora tem tanta câmera que a gente fica perdido. Tudo bem, isso aí tá ótimo. Só que as pessoas não têm convicção ideológica para ultrapassarem todos os problemas que acontecem na vida delas. Isso significa o seguinte, se o governo começar a taxá-las muito pesadamente e começar a prejudicar a vida dessas pessoas, essas pessoas não vão ficar mais inclinadas em fazer campanha pro Lula. Elas vão querer votar em outro candidato que não vai ser o Bolsonaro, mas sei lá, se pinta o Ciro de novo, aí o cara pensa, o Lula, mas o Lula também me taxou ali, vota aí, eu voto no Ciro, o Ciro é meio de esquerda, tá, vamos... Então, isso começa a gerar um desgaste muito sério para o governo. Eu tenho dito, o governo não está indo bem mesmo. As coisas que estão aparecendo aí são coisas que estão desagradando todo mundo. O povo não está alegre, o mercado teve uma certa alegria superficial ali do arcabouço fiscal, mas meio que já acabou. Tem agora isso de taxar Shein e Shopee, muita gente puta. Então, assim, tá indo mal. Tá indo mal, porque ele sabe que ele precisa ter arrecadação de 150 bi, né? Ele tem que botar 150 bi pra dentro. Sim. De qualquer jeito. Exato, porque se no fundo o arcabouço fiscal da Haddad me arruma uma grana aí, vamos ganhar um tempo e arrumar uma grana. E a grana vai ter que vir sob taxação. E eu não sei de onde eles estão achando que essa grana pode vir através, vamos dizer, de um crescimento econômico que vai gerar um aumento em taxação. Que crescimento econômico? Não tem plano nenhum pra não crescimento tem econômico nada. algum. E não vai crescer a economia. Né? E a segunda coisa que eu acho que também é interessante a gente colocar, havia uma malandragem, um bônus que o Bolsonaro tinha ali com o preço dos combustíveis. Que ele abaixou os impostos, ele ajudou a aumentar o consumo, ao mesmo tempo que o barril estava lá com preços altos, ainda no ano passado. Então ele soube lucrar nessa operação e forrar o cofre do governo com isso. O Bolsonaro deixou a dívida de toda essa farra do ano passado. Falam de coisas de mais de 100 bi, 200 bi de reais. O Haddad e o Lula são obrigados agora no começo a ficar com a coisa impopular de tirar esses subsídios que tinham dado no preço dos combustíveis. E agora está subindo o preço dos combustíveis mundialmente e eles não vão poder lucrar com isso. Então eles só vão ficar com o ônus. Eu acho que eles vão ter que rever a PPI. E isso já foi meio que avançado pelo ministro lá, o Alexandre Silveira, que falou isso, deu a declaração de que a Petrobras ia rever para voltar à sua função social, executar a função social. Ele foi desmentido pelo Lula logo em seguida. Lula disse, não, se a gente tiver que discutir, quem vai discutir é o governo. Ele deu um pito no ministro dele. Mas eu acho que isso vai ser feito em algum momento. Então essa ideia, que foi uma coisa instituída pelo Temer, né? A política de paridade internacional da Petrobras, eu acho que isso aí vai cair. Acho que eles vão fazer um outro tipo de política. Provavelmente, imagino eu, ele deve revisitar o que ele fez durante o governo dele. Então ele deve pensar alguma política próxima do que ele fez no governo dele. E vai ter que, então, emitir algum memorando para os acionistas, o governo vai forçar a barra nisso aí, porque eles vão ter que diminuir o combustível. Ele não pode. Assim, o PT não pode ficar acumulando consequências impopulares o tempo todo. Isso não pode rolar, isso não pode acontecer. Isso é fatal para o governo. Eu falei várias vezes, o voto do PT é um voto muito pragmático, mais pragmático do que o Bolsonaro. Então não pode ficar enfiando, agora tua gasolina vai ser mais cara. Você comprava na Shopee, agora você não vai comprar mais, porque agora não dá, porque tem uma taxação, ou seja, aquele esquema que você fazia já era. E gasolina mais cara e isso, aquilo, não dá. Ele não tem como sustentar. Então eu acho que ele vai rever essa política. E seria coerente com o que o PT está apresentando. O PT quer rever as coisas do governo Temer. É porque eu estou sentindo que falta o PT nesse momento coragem. O partido está
Ele tá bambeando, porque ele quer agradar um senhor, quer agradar o outro, quer agradar Mamon, e quer agradar Karl Marx, e fica ali no meio, ele não sabe o que fazer. Lula deu uma declaração dizendo, não, o conselho que foi dado na época pelo Celso Furtado, que você tem amigos de esquerda que ficam te empurrando para não deixar que você vá para a direita. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele está sentindo, tem uma ala ali, Gleisi Hoffmann e companhia, se continuar nesse caminho, você vai se dar mal, vai entrar pelo buraco, abandona esses pressupostos liberais, porque eles não acreditam nessas coisas, faz a mudança necessária. Tem uma coisa que é muito interessante, foi legal porque foi tema de um dos debates que você teve no 3 em 1, e foi coincidência que no dia seguinte o Kim tratou desse tema contando algumas novidades interessantes sobre isso, que era a questão de juros no Brasil, porque isso impacta diretamente nesse assunto, né? E disse que assim, o governo petista não está com credibilidade internacional e ele não está conseguindo fazer empréstimos internacionais, mesmo com o juros. Seja, o juros está alto e mesmo assim ele não consegue pegar empréstimo, ele não consegue pegar grana. Então o que ele está fazendo? A última tentativa de levantar grana lá fora, eles conseguiram 20% do que havia sido pleiteado. Foi muito pouco. Muito pouco. E eles se surpreenderam com a animosidade no mercado internacional com o Brasil e com o governo Lula. Por quê? Guerra da Ucrânia, você acha? Não só guerra da Ucrânia, eu acho que o governo, os situação recados... do Brasil, né? É a situação geral do Brasil e os próprios recados que o Lula sempre deixou claro. Porque aconteceu uma parada, assim, a gente fazia muita análise de como seria o governo Lula lá no final do ano passado. Uma das coisas que a gente falava diferente da imprensa, a gente falou, o governo Lula não vai ser, o Lula vai assinar pro mercado, vai ser Lulinha pra... Tá aprovado, a gente acertou nessa. Assim. Ao mesmo tempo, ele também não conseguiu levar a cabo o que ele queria. Então ele ficou num limbo. Exatamente. Só que, se eu sou aqueles Ian Bremers, aqueles grupos Eurásia, o que eles estão vendo? Eles estão divulgando isso. Ele falou essas coisas antes, mas ele já fez coisa diferente. Agora ele entrou e ele tenta implementar, mas não consegue, não vai. É um governo claudicante, vacilante, todo mundo sabe que não tem base parlamentar. Portanto, não há razão alguma de se confiar nesse governo. É um governo esquizofrênico. Essa briga que está tendo do Haddad com a turma da Gleisi Hoffmann é na tropa que a Gleisi Hoffmann... Pensa o seguinte, a Gleisi Hoffmann e o Lindbergh são representantes, vamos dizer assim, não só da militância... Quando a gente pensa em militância, a gente pensa, sabe, uma coisa meio solta, mas não, a militância interna, a militância viva, estrutural do PT, a militância do membro do partido que está numa secretaria, num município, está empregado em tal lugar, que vive a vida partidária do PT. Esses caras comeram o pão que o diabo amassou desde 2014. O Lula foi preso, esses caras tiveram que ficar segurando o partido e a militância. Aí o Lula entra, põe o Haddad lá pra fazer o que eles falaram que não iam fazer, fazer tudo o que eles comandaram. Os caras estão fazendo, a militância interna no partido, fazendo papel de trouxa. Então é natural que a Gleisi faça isso. Assim, há uma honestidade intelectual, vamos dizer assim, na Gleisi maior do que nos bolsonaristas, que são incapazes de fazer essa crítica interna no governo Bolsonaro. A Gleisi tá fazendo junto com o Lindbergh. Por quê? Porque os caras ficaram defendendo isso durante anos, ficaram 6 anos falando da mesma coisa, aí chega no governo e faz outra coisa. Então, é real a treta deles. E é real também que eles não têm ideia pra onde ir, Ricardo. Isso é uma coisa, assim, que pra mim tá óbvia. O governo não sabe o caminho. O que aconteceu com a Dilma Rousseff e toda a desgraça que ocorreu no PT, eu acho que a gente pode fazer uma comparação. Imagina que você é um lutador. Você é um lutador, você tá indo bem e tal, você ganha um campeonato, vai ganhar outro, bate em todo mundo, você tá assim no pico. Aí, de repente, você começa a ficar fraco. E aí vem um cara que você nem considera um grande lutador, ele dá uma surra e você perde por nocaute, você vai ser humilhado e tal. Eu sinto que o PT, ele tá meio traumatizado pelo que aconteceu com a Dilma Rousseff. Às vezes eu acompanho debates em threads de gente de esquerda, porque eles estão reagindo ao que está acontecendo. E tem muita gente da militância não orgânica, na galera de partido. Na galera, vocês querem que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Dilma? Não sei o quê, porque o governo Dilma... Ou seja, há uma confusão conceitual. Qual é a confusão? Tem muita gente ali dentro... que na cabeça do cara, por exemplo, um cara como o Haddad, eu acho que o Haddad acredita em argumentos econômicos muito parecidos com os argumentos dos liberais sobre o governo Dilma. Sim. Ele acha que o governo Dilma deu errado porque Dilma reduziu o juro na canetada, porque fez isso, porque fez aquilo. Política de preço da Petrobras. Exatamente. Eles olham isso aqui e dizem, não vai dar certo. Se a gente for por esse caminho, vai ter uma crise muito mais grave. E tem uma outra ala do PT, não.
que é mais convicta do discurso que o PT coloca para fora dos círculos de esquerda deles. Não foi nada disso, era pauta bomba, foi o Joaquim Levy, economista de banco, blá, 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 blá. Esse pessoal quer postar as fichas no PT. Não, o PT vai desfazer as coisas do governo Temer. Então tem a PPI, vai jogar no lixo. Tem teto de gasto, não tem mais teto de gasto nenhum, já era. Vamos nesse caminho. E aí gera um temor. E se for? E se der tudo errado? Só que é aí que é o problema. Qualquer caminho que o PT assuma agora, ele precisa abraçar de vez. Ou o PT vai pro mercado, ou o PT não vai. Ficar nesse limbo, Sim. vai e não vai, aí é péssimo. Porque você desagrada um lado, você desagrada outro. Você desagrada todo mundo. Já diz a Bíblia é sábia. Não se pode servir a dois senhores. Não se serve a Deus e não se serve a Mamon. Olha, eu vou pedir uma coisa. Eu vou ter que ir no banheiro 1 segundo. Eu volto em 1 minuto. Tá. Então eu ia pedir só pra vocês segurando. Mas vai só um segundo conjunto. É 1 minuto, eu já volto. A gente prossegue aqui. Então, voltando ao que eu tava falando aqui, o pessoal tá comentando, Temer era tão bom e não sei o que, era meu ídolo e tal, com o Temer no poder. Então, outra parte, assim, dessa crise do PT é a visão que o governo PT tem sobre o Temer. Por quê? Porque, oficialmente, se você vai no documento do PT, militância petista, tudo você vai ver. São críticas pesadas ao governo Temer. O governo Temer não presta, o governo Temer foi recessão, o governo Temer foi regressivo, o governo Temer abriu as portas para o fascismo. Eles pintam o Temer como um demônio. E o Bolsonaro como uma continuidade do Temer. Então o Bolsonaro não é visto como um elemento tão distinto assim do Temer, não é uma continuidade do Temer. E qual é a situação? A situação é que o PT fala isso do Temer, mas eles acreditam de fato? Eles acreditam de fato nos seus receituários econômicos antigos, que eles têm desde a década de 90, eles vão implementar isso para valer? Essa é a pergunta, eu não sei se vão implementar. E o governo está nessa situação, então ele fica ali, patinando, ele vai para um lado, ele vai para o outro. O que eu acho que tende a ocorrer? Eu acho que algumas dessas coisas, elas vão, quase que pela força lógica dos fatos, elas vão ter que se definir. Então o PT vai ter que ver a política de preço da Petrobras, vai manter ou não vai manter. Isso vai ter que ser decidido em algum momento. Porque não tem como. O ministro falou uma coisa, aí o Lula disse, o Lula não disse em nenhum momento, não, vamos manter a PPI. Ele disse, vamos discutir quando chegar o momento, e aí no momento certo a gente discute, porque a Petrobras mesmo já disse, não falaram nada pra gente. Entendeu? Vai discutir, mas vai discutir quando? Combustível caro é assim, amanhã. Começou a ver o combustível caro, a pessoa tá vendo lá, gasolina. O pessoal bota gasolina todo dia. Não é um negócio que dá para discutir daqui a 4 meses, quando a correlação de forças estiver melhor. Não tem isso, correlação de forças melhor. A correlação de forças está do mesmo jeito. O governo atual só muda a sua correlação de forças se houver uma mudança que afete a vida do povo, o governo se torne mais popular e daí ele se reestrutura ali dentro. Fora isso, ele não tem grandes trunfos para mudar tudo, não. Eu fui bem rápido no banheiro. Eu tô nessa meta de ficar bebendo água e cumprir metas de hidratação. Então eu ouvi quase tudo que você falou, mas só perdi um pedacinho, né? Mas eu queria, uma coisa que eu queria adicionar nisso, eu concordo contigo. Eu queria adicionar assim, mesmo se o clima estivesse melhor, eu acho que não há, vamos dizer, um caminho óbvio como havia no começo dos anos 2000 pro PT hoje. Porque o que o Lula construiu, né? A gente olha aquela época, né? O Lula manteve o que era feito pelo governo Fernando Henrique em termos macroeconômicos. Uhum. Só que o Fernando Henrique, ele tinha, né? Ele não é que ele só tinha, vamos dizer, um tripé macroeconômico e uma condução monetária, com o Banco Central, o Ministério da Fazenda e gastos públicos. Ele tinha uma agenda reformista. E aquela agenda reformista, por isso que eu considero o segundo mandato do Fernando Henrique o melhor mandato do Fernando Henrique. Ele tentou passar reforma trabalhista e previdenciária ali naquela época, né? No segundo mandato dele, entre 98 e 2002. E havia nas pretensões tucanas a continuidade dessas reformas se eles ganhassem as eleições. O que o Lula faz, ele interrompe as reformas, mantém, porém, a gestão macroeconômica e vem o boom das commodities, acompanhado também, muito por conta que houve o ProER, arrumaram o sistema financeiro brasileiro, que a gente tinha um monte de banco que falia e tal, a bancarização de uma parte da população, oferecimento de crédito para uma parte da população. Então você tem um processo de crescimento. E aí o Lula, ele cria o seguinte discurso, que é assim, ele é responsável, o mundo gosta dele, o investimento mundial vem para ele, porque ele é muito bacana, e ele está fazendo o pobre comprar carro, comprar televisão. Então ele criou um discurso que conciliava
ser, vamos dizer, um libertador das pessoas mais humildes com ser um cara responsável. E essa foi a tônica dos 2 mandatos do Lula. Por mais que ele, no final do segundo mandato, ele vai para uma outra linha econômica, mas isso não ficou óbvio. Foi uma das formas dele reagir à crise de 2008. Quando a Dilma entra, ela estava já na matriz econômica, na nova matriz econômica, e deu a caca toda que deu. Mas a imagem que havia com o Lula, e eu acho que, vamos dizer, o mito que o Lula tinha criado até para eles próprios no PT, era o mito do governante responsável possível e emancipador. Isso, exatamente. Então, o que ele conciliou, o que eu descrevi agora, eu acho que assim, grande parte dos economistas assim, de todas as áreas vão descrever ali. O Brasil, ele foi se encaixando ali nessa economia global, ele se deu bem com isso, só que ele não fez. Aí assim, você vai parar as concordâncias lá com uma galera mais à esquerda, porque falar, olha, eles não fizeram reformas que gerassem competitividade. A gente também não resolveu coisas como educação. Ele achou que resolver a questão da educação era uma questão eleitoreira de botar as pessoas na universidade. Ele expandiu a educação, ele teve esse mérito, mas não qualificou. Exato. É aquela coisa assim, o cara pegou lá um desses fundos de financiamento ProUni, aí o cara conseguiu fazer uma faculdade, o cara se formou em Direito numa Uni não sei o quê. Tá. E agora ele tá no Uber. Ele tá no Uber. Ele chegou semi-alfabetizado lá, não sabia escrever direito, passou o vestibular fácil, passou a universidade já naquela época usando o Enem, pega um ProUni, eu tô na universidade, Lula, obrigado. E ele pegou aquele diploma, não tá fazendo nada com aquele diploma. Porque assim, o Brasil não atacou problemas profundos no governo dele. Que era uma coisa muito maluca, que você vai lembrar, o Lula tinha uma maioria no Congresso esmagadora. Que era, assim, ele passava o que ele quisesse ali. Então houve uma escolha, vamos dizer, programática deles em não fazer essas reformas. Eu acho que houve medo. Você acha que eu acho que foi programático também. Eu acho que foi também programático, mas assim, ele poderia ter feito naquela época um governo mais à esquerda, forçado mais a mão. O PT é uma coisa assim, porque muita gente aqui na direita, né, por conta do Olavo de Carvalho e tudo, tem uma visão do PT como um partido comunista, assim, extremamente de esquerda, uma coisa do outro. Eu acho que o PT foi muito parcimonioso no que ele poderia enfiar de esquerdismo, não em termos culturais, foi economia, coisa estrutural, coisa básica da sociedade. Eu acho que faltou coragem, faltou arrojo, faltou pegar o... Porque tava muito bom. Sabe? Isso que eu ia falar, tava gostoso. Pô, você tem popularidade de 80%, o país tá crescendo, todo mundo te ama, tem o Obama diz you're the man, tá tudo lindo, você tem maioria, você tá de boa, a galera tá ganhando dinheiro, porque já tinha os esquemas de corrupção. Aí você vai, vou enfrentar aqui os oligopólios de banco e não sei o que, produtividade e educação. E assim, os banqueiros eram seus amigos já. Todo mundo era amigo do Lula. Eu lembro que chegou uma fase em que claramente tem algo de errado quando a Fiesp é amiga dele, a Febraban é amiga dele, o Agro tava ok com ele. Não assim, tava todo mundo ok com ele. Então, se tá todo mundo ok, tem alguma coisa de errado, porque essas relações todos os setores do capital estão ok com o presidente metalúrgico. Tem algo de errado ali. Né? Então, eu acho que a gente viveu muito... Assim, o PT viveu ali a criação, talvez, de uma fórmula, que acho que é uma fórmula que ficou presa na cabeça deles. E eu acho que é uma fórmula que ficou presa não no partido e nos intelectuais do partido, mas preso na galera que é executora, gestora. Na executora, gestora e nessa elite, especialmente essa elite de São Paulo do partido. E tem uma outra experiência que o PT tem, que assim, é uma coisa que ajudou muito a fundamentar, que foi a experiência dos prefeitos petistas em Santo André, São Bernardo, e a Marta Suplicy em São Paulo. Que houve duas experiências. A experiência de Jondina, como prefeita na capital, que fez uma gestão de esquerda. Foi bem ruim, né? É possível dizer que foi a pior administração que São Paulo já teve. Foi pior que essa de agora? Não, é pior que essa. Eu vou dar um exemplo. São Paulo nem funcionar. Havia o túnel, eu não sei se... eu não lembro agora, tô indo pra lembrar. O túnel, galera aqui de São Paulo, por favor, lembre. Que o Jânio tava fazendo uma obra de fazer um túnel. Ela falou, não vou fazer isso. E sabe, inclusive, pra vocês não falarem mais desse Jânio aqui, eu vou cobrir o túnel com entulho. Então ela colocou entulho no túnel inteiro. Ela não precisa fazer. Ela falou, não tô com grana pra fazer obra, não quero fazer obra. Ela parava a obra. Mas por que ela fez isso? Era um recado à sociedade burguesa? O que talvez, cara. Mas ela também fez recado à sociedade burguesa. Ela tava querendo fazer também, gerou uma polêmica muito grande na época, colocar linhas de ônibus desnecessárias que passassem em bairros nobres para fazer as pessoas conviverem. Ela foi pra uma política de provocação. Ao mesmo tempo que o PT já começou a fazer a época o escândalo das arruelas. Que começou a roubar em arruela da CPTM e tal. Em resumo. Foi uma desgraça, mano, dela a ponto do Maluf depois ganhou a eleição, assim, pra cima dela. A Marta, não. Ela fez uma gestão com alguns problemas e tal, mas foi uma gestão arrumadinha.
entendeu? E é uma Eu lembro gestão... da gestão da Marta. Eu lembro bem da gestão da Marta. Eu morava na Zona Leste, eu morava em São Mateus nessa época. Como é que é? Eu morava em São Mateus. Mas Na como Zona assim tu é Leste. do Paraná, pô? Mas eu morei aqui. Foi em 2002, 2003, Nem sabia que essa tu tinha morado época. aqui, meu Deus. Ela fez várias coisinhas legais, fez umas escolas bem grandes, A Céus Céus, lá, ela fez o Céus. bilhete único, tinha uns ônibus quebradão, arrebentados os ônibus, colocou um monte de micro-ônibus bonitinho, tá? Não, Pra legal. população, assim, pelo menos lá, parece que foi uma boa prefeita. Só que ela taxou demais a classe média, tanto que o apelido dela virou Martaxa. Ah, é verdade, Marta. E ela... Aí eu vou contar um negócio, eu fazia faculdade, eu vi aquela famosa história dela que ela foi no... Eu não lembro exatamente, acho que foi no 11 de agosto, foi na celebração dos 100 anos do Centro Acadêmico 11 de agosto lá em São Fran, e um amigo meu, enfim, tinha grupos assim de política e tal, e um amigo meu levou uma galinha, porque o símbolo do partido dele era o partido feudal, e era uma galinha sem cabeça, o símbolo do partido. Aí ele levou uma galinha e arremessou a galinha contra a Marta Suplicy. E ela ficou pistola, deu uma briga e todo mundo marca aquilo lá como o começo do fim da Marta Suplicy. Em São Paulo ela perdeu a eleição no ano seguinte. Na época foi realmente uma mulher que foi perseguida e tal. Mas ela ficou marcada como uma pessoa, vamos dizer, pouco simpática à classe média, e com histórias muito estranhas envolvendo o marido dela, que era o Suplicy. Mas ela tinha um namorado, que era um argentino, né? Ah, o Favre. sim. E o Favre tinha umas empresas de paisagismo, se eu não me engano. E ela começou a usar a empresa dele para colocar coqueiros e tal nas avenidas e tal. Enfim, a Marta foi se queimando e ela absorveu em São Paulo o processo de demonização que o PT passou aqui, porque ela foi a primeira eleição em que o Lula já era presidente e a galera já começou a ficar pistola com o mensalão e tal, só que não havia articulação do antipetismo. Então como é que o paulistano articulou o voto contra o PT? Votou contra a Marta. E aí o Serra ganhou em 2004 a eleição. Mas por que eu tô falando isso? Porque a Marta também, entre 2000 e 2004, fez um governo que virou meio que benchmark dessa coisa do PT cor-de-rosa que eles chamavam. E aí essa turma usava muito eles como referencial, ou a prefeitura do Celso Daniel como referencial, a prefeitura o trabalho da época do Palocci na região de Ribeirão Preto como referencial, e aí isso virou o benchmark. Então, assim, existe um benchmark de gestão do PT que não é um benchmark radical. Exato. E acho que deve haver uma briga entre esses caras que foram gestores no partido com a galera que é partido. Absolutamente. Existe isso, então? Claro, lógico. Ah, então Lógico. se encaixa. Senhor Renan Santos, Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.